Tem gente dormindo? Laura, tá dormindo, Laura? Eu não. Ah, bom. Tá deitadinha aí? Sim, eu tô com frio. Ah. Gagliardi, você chegou depois, Gagliardi? Cheguei, professor. Na Hã? primeira. Sim. Você estava na primeira aula? Não, não, na primeira eu faltei. Cheguei Tá. agora. Chegou agora? Tudo bem, Gagliardi? Tudo bem, graças a Deus, sim. Que bom. Você conseguiu, Tem. você já fez a tarefa? Acho que ainda não, professor. Tem que ver. Acho que tem que fazer ainda. Ai, ai, ai. Vai deixar para a última hora, hein, Não, cara? pode deixar, vou fazer, pode deixar, hoje eu Tá. faço. Se você tiver com alguma dúvida, você manda um WhatsApp para mim que eu ajudo você. Manda, manda sim, obrigado, professor. Imagine. Tá. Vamos lá então, pessoal. Então, olha, é, nós estávamos falando aqui sobre os 10 mandamentos, né? Vamos lá. Então, a gente tem o monoteísmo, né? O monoteísmo estrito. O que seria o monoteísmo estrito? O monoteísmo como forma mesmo de religião. Mono, né? Um, teísmo, Deus, um só Deus. Ele só acontece a partir dos hebreus, da forma como é hoje, né? A religião monoteísta, com apenas um único Deus, só acontece a partir dos hebreus, desconhecido antes dos dez mandamentos. Até então, havia uma pluralidade de deuses, né? Os deuses eram, como no caso dos egípcios, a gente já estudou, né? Antropozoomórficos, né? Figuras humanas misturadas com figuras de animais e assim por diante. Uma grande submissão a Yahvé, e Yahvé é também um dos nomes atribuídos a Deus, né? Javé, Yahvé, que mais? Jeová, são vários nomes designados a Deus. E aí, Deus seria responsável pelos desígnios, né? Pelas pela vida das pessoas, aquilo que aconteceria na vida das pessoas. Em contrapartida, o comportamento e as ações das pessoas seriam julgados por ele, né? Então ele teria o papel de juiz do povo. E tudo isso baseado em 10 preceitos. Era simples, né? Seguir aqueles 10 preceitos das leis, das tábuas das leis que o Moisés recebeu no Monte Sinai. Bom, aqui a gente vai encontrar a localização do povo hebreu, né? Essa localização, opa, essa localização do povo hebreu, ela é hoje aonde hoje atualmente é o Estado do Israel, né? O país de Israel. E aí nós vamos encontrar ao norte o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. Aqui a gente vai ter as 12 tribos, né? E elas estão espalhadas ao longo aqui do Mar Morto. E tem todo o conflito que a gente acompanha aí há muitos anos por uma faixa de terra estratégica, né? A gente vai estudar isso ainda de uma forma mais aprofundada e aí a gente entra nos detalhes, tá? Não vamos entrar agora para não causar confusão aí de conteúdo, tá bom? Conexões. Atualmente, os judeus mantêm vivo o monoteísmo do dos antigos hebreus. A unidade de seu Deus permanece fundada no conceito de um Deus moral, que exige de toda a humanidade uma vida moral, ética e de justiça, segundo o rabino Haim Halei Donim.
O livro sagrado dos judeus é o Pentatêutico, que em hebraico denomina-se Torá, por meio do qual são passados os ensinamentos que determinam como os seres humanos devem viver. O equivalente judaico à igreja cristã é a mesquita, islâmica é a sinagoga, termo grego que significa lugar de reunião. Na sinagoga, além dos serviços religiosos, são realizadas as instruções, a educação das crianças e dos adultos, assim como reuniões sociais, como o Brit Milá e o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que são cerimônias de circuncisão e a maioridade masculina aos 13 anos e feminina aos 12 anos, respectivamente. Então, essas cerimônias ainda são praticadas pelos judeus, né? E na civilização ocidental, na nossa civilização, elas fazem parte também do cotidiano das pessoas de formas assim diferenciadas, né? O bar mitzvah, por exemplo, para os meninos, na religião judaica, ele tem um significado de passagem, né? De menino, de criança, de adolescente de criança para adolescente e vida adulta, né? Que no caso dos meninos é a circuncisão do prepúcio do pênis, passa a ser uma atividade, uma cerimônia religiosa. E essa mesma atividade, ela é incorporada na medicina como uma atividade prática de tratamento médico que é utilizado em vários lugares do mundo, em vários povos, não como uma atividade religiosa, mas como uma atividade médica, por necessidades médicas mesmo, né? Então, a gente tem aqui um preceito religioso utilizado como um preceito médico, por necessidades médicas. Então, a gente percebe a contribuição dos povos, no caso aqui dos hebreus, para a medicina, tá? E algo que os egípcios já faziam. A gente já falou sobre isso na aula passada, tá bom? Os fenícios. Vamos falar um pouquinho dos fenícios. A gente tem aí pouco tempo. Tem 6 minutos, menos de 6 minutos. Vamos ver o que dá para falar dos fenícios. Se não der para falar muita coisa, eu retomo na próxima aula. Os fenícios é uma civilização bastante diferente das outras já estudadas, não formavam um grande império, não construíram grandes templos, não se beneficiaram de grandes rios, têm um caráter distinto em relação aos mesopotâmicos, hebreus e egípcios. Faziam dos fenícios especiais. Então, se os fenícios não tinham grandes templos, não tinham grandes rios, não formaram um grande império, o que os fenícios fizeram de tão importante? Né? Por que os fenícios são tão importantes que nós vamos estudar os fenícios? Então, existe uma resposta. A grande importância dos fenícios foi justamente o comércio que eles praticavam. Não foi a organização política administrativa, porque as cidades-estados não eram cidades-estados, eram agrupadas em confederações. Maior parte estava sob domínio estrangeiro e eles pagavam tributos, pagavam impostos para os povos estrangeiros não invadirem e não tirarem a segurança deles. Então, eles pagavam para não serem invadidos. Né? Eles pagavam para ter uma certa tranquilidade. Mas aqui está uma das respostas. Ó, essa embarcação que a gente encontra aqui, essa figura que a gente tem aqui. Um barco, né? Onde eles faziam o comércio no mar Mediterrâneo. Então, a grande característica dos fenícios é a expansão do domínio territorial no mar Mediterrâneo através do comércio. Então, eles tinham um domínio econômico e não político, construíram feitorias comerciais no norte da África, no sul da Península Ibérica e nas ilhas mediterrâneas,
localizavam-se numa comprida faixa litorânea no Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo, cujas cidades eram separadas por condições geográficas. Então, a gente tinha lá cidades com muitas montanhas, penhascos, ilhas e ilhotas, que faziam com que eles tivessem um certo isolamento social. Tá? Esse é o mapa dos fenícios, por onde os fenícios gostavam de circular. Daqui, ó, a Fenícia ficava nesse cantinho aqui da Ásia, cidades principais aqui, Biblos e Tiro, e daqui eles iam pelas ilhas do Mar Mediterrâneo, né? Creta, Arcádia, Ática, Sicília, todo esse norte da África, sul da Europa, pelo todo o Mar Mediterrâneo, eles dominavam essa região. Fato importante aqui, destaque para o comércio, quase todo tipo de produto e comercializava com quase todos os tipos de pessoas. Madeira, púrpura e cerâmica. No atual Líbano, eles extraíram uma madeira chamada Cedrus libani, que é o cedro do Líbano, que inclusive a madeira é tão importante que está no centro da bandeira do Líbano, né? É uma bandeira vermelha, duas faixas vermelhas, uma em cima, uma embaixo, uma faixa branca no meio, e a bandeira e a planta, né, a árvore do Líbano no centro da bandeira. No mar, eles encontravam um molusco do gênero Murex, que eles tiravam uma tinta de cor púrpura, né, um vermelho bem escuro. A cerâmica era sem concorrência por causa da qualidade. Eles construíam ânforas onde eles colocavam principalmente o vinho, né? Então fabricavam vinho e conheciam a metalurgia. Eram excelentes comerciantes. Deixa eu ver. Pessoal, a gente já vai precisar encerrar a aula por conta do horário. E aí eu volto na próxima aula, na próxima segunda-feira, eu volto a falar mais um pouquinho dos fenícios e depois eu encerro com os persas e faço uma aula mais dinâmica com talvez a apresentação de alguns trechos de filme e a instrução para os exercícios para vocês, tá? Eu vou postar os exercícios já essa semana para vocês, mas vou dar um tempinho a mais para que vocês consigam terminar, tá bom? São pouquíssimos exercícios, só tem exercícios da hora de estudos e o livro de exercícios. Então é pouco exercício, vai ser mais tranquilo esse capítulo para fazer as atividades, tá bom? Tudo certo, pessoal? Deu para entender a aula? Sim, senhor. Deu? Sim, professor. Então tá bom. Pessoal, olha, um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima, abençoada semana. Cuide-se bem. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Estou à disposição. Obrigado, professor. Eu também, No professor. WhatsApp, Você tá também. bom? Grande abraço a todos. Até a próxima Valeu. semana. Tchau. Falou. Tchau, professor.